Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass do curso de Psicologia e hoje a gente vai falar e conversar um pouquinho sobre como é que é essa área de atuação da saúde e como que é esse desenvolvimento dos estudantes junto com o curso. Para isso, eu estou aqui com a professora que é coordenadora do curso de Psicologia, a Prof. Liciane, e também convidamos a estudante Luana, que está cursando o curso aí, tem uma trajetória legal já, para conversar um pouquinho com a gente de como é que é a percepção dela com essa área. Então, vou pedir para vocês se apresentarem para o público. Então, eu sou a professora Liciane, coordenadora do curso. Eu tenho formação em psicologia, eu venho de uma atuação profissional na área da psicologia organizacional e do trabalho. E há 12 anos estou aqui na Univates, no curso de psicologia, há 3 anos atuando na coordenação. Eu tenho mestrado, doutorado na área da psicologia também. Legal, prof. E eu sou a Luana, estudante do curso de psicologia aqui da Univates. Atualmente eu estou no 7º semestre do curso. Eu iniciei a graduação em 2019 e também fiz um magistério durante o ensino médio, então antes de iniciar a graduação, acho que isso também me levou um pouco para a psicologia, E sou suspeita, para falar do curso, porque gosto muito, me identifico. Aproveitando, Lu, já que tu tocou nesse assunto, como que foi a tua escolha pela área da psicologia, Tu comentou que fez o magistério antes, que já é um curso, que desenvolve um pouco essa percepção, esse trabalho com pessoas. Poderia comentar pra gente um pouquinho sobre isso? Sim, então, eu fiz, o magistério ali durante o ensino médio, E ali eu fui tendo contato com algumas aulas que falavam de psicologia da educação, educação inclusiva, E ali que esse termo, psicologia apareceu pra mim. Eu acho que de forma mais consciente foi ali. Mas se eu hoje, depois de ter iniciado o curso, vou pensar na minha história, quando eu era criança, eu ficava na loja com a minha avó. Minha avó tinha uma loja de tecidos e de costura. Então, no turno oposto da escola, eu ficava lá com ela. E aí ela tinha muitas clientes que iam lá, senhoras mais velhas, E aí contavam sobre essas histórias e tudo mais. E eu me interessava muito por aquilo, era um lugar que eu adorava estar. Então, se hoje eu penso na minha escolha, eu vejo que desde lá tinha esse interesse, pela escuta, pelo cuidado, que foram se constituindo, Acho que um ponto-chave do curso de psicologia é justamente isso, tu ter noção de que tu tá ali para escutar muitas vezes a história das pessoas. E com isso, comentando com a prof, também a gente percebeu que hoje em dia, até com a pandemia, com as necessidades das pessoas, tem muito que se falar de terapia psicológica, do psicólogo, da escuta, da conversa, e a gente vê essas pautas, esses assuntos nas redes sociais, Então, prof, até aproveitando, tu poderia explicar pra gente qual que é a diferença, do senso comum que a gente tem da ciência da psicologia para o que é estudado no curso? A gente até escuta uma frase, que é muito comum, de psicólogo e de louco, todo mundo tem um pouco, Mas não é bem assim, existe um conhecimento, sim, que é legítimo, que é do senso comum, de muitas coisas que a gente vai aprendendo dessa forma, mas a psicologia, enquanto ciência, ela é pautada em muito estudo, em evidências, que a tornam uma ciência psicológica. Então, ao longo do curso, a gente vai aprendendo sobre isso, a gente vai entendendo o comportamento humano, as questões que envolvem a subjetividade e como o sujeito, ele é um sujeito sempre em transformação por conta de que ele está inserido num contexto social. Então, todos esses fenômenos também são estudados, os fenômenos sociais, as questões mais macro, políticas, econômicas, que de certa forma, isso sempre vão influenciar os comportamentos humanos. Isso é muito legal, porque a gente sempre comenta, a gente tem aquele amigo, aquela pessoa que é o nosso porto seguro. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso também, é super importante conversar, é super importante a gente ter alguém
em quem confiar, mas muitas vezes um psicólogo, né, alguém que estudou nessa área vai conseguir justamente nos direcionar e talvez nos fazer, nos conhecer internamente com muito mais facilidade, né, prof? Isso, então, o psicólogo, ele é diferente de um bom amigo, né, então, a atuação dele não é baseada em conselhos, e sim em todo um repertório teórico e técnico que ele vai aprendendo ao longo da formação. A nossa formação, ela é mais generalista, né, porque, aliás, a gente conhece, ela é a área mais conhecida da psicologia, a psicologia clínica, né? Mas a gente tem uma série de outras possibilidades de atuação, que eu acho que a gente, né, pode conversar um pouquinho também. Certeza. Mas nesse contexto, né, da clínica, ou nos contextos mais institucionais. A gente vê bastante, né? Tu até comentou, prof, que tu é formada em psicologia, é especialista em psicologia organizacional, né? E assim, além da psicologia clínica, psicologia organizacional, a gente tem diversas áreas de atuação do psicólogo, né? Se tu puder comentar um pouquinho sobre isso. Sim, e todas muito promissoras, né? Eu tenho conversado muito com os estudantes em Psicologia, Ciência e Profissão, que é uma disciplina de primeiro semestre, que a gente vê uma importância maior, né, que vem sendo dada a essa área. Então, a psicologia jurídica, a psicologia hospitalar, a neuropsicologia, a psicologia escolar educacional, que a Luana também comentou. Então, são várias formas de atuação, né, que hoje a gente vê uma demanda muito crescente, né, em todos esses contextos. Sim. E os alunos, eles têm a oportunidade de estar experimentando isso durante a formação, né, prof? Com certeza. Inclusive, puxando assim um pouquinho a conversa, Luana, eu sei que tu já está fazendo estágio numa área e gostaria que tu comentasse um pouquinho de como é que está sendo, assim, essa tua atuação, né? Então, esse semestre eu iniciei o primeiro estágio do curso, né, que tem a duração de 1 ano, então, durante todo esse ano eu vou estar nesse contexto, né, que é o contexto da psicologia hospitalar. Então, tenho me identificado muito com essa área, assim, confesso que quando eu entrei no curso não era uma possibilidade para mim, assim, mas fui me identificando, né, com a psicologia da saúde. E hoje no estágio, assim, eu vejo a potência e a importância que a psicologia tem dentro desse contexto, assim, né? Trazendo a humanização, trazendo o cuidado, né? Trabalhando de forma multiprofissional, então com outros profissionais de saúde, né? Pensando o cuidado de forma coletiva, assim, e eu vejo que a psicologia faz a diferença, né? Nesse espaço, assim, então tem sido muito significativo, né? É uma experiência, assim, que tem me dado uma bagagem de conhecimento muito grande, né? Da psicologia. Que legal. E realmente, assim, vendo vocês comentarem sobre, né? E até vendo, assim, o quão fez sentido a gente começar a trazer mais à tona essa área da psicologia durante a pandemia, né? A gente está vendo também que as empresas procuram psicólogos, as escolas têm procurado também psicólogos para auxiliar no ensino. Poderia falar um pouquinho, prof, sobre essa tua percepção, né, do boom da área da psico? Teve uma questão, assim, que ficou muito... que foi marcante, que foi a pandemia, né? Então, a gente viu um sofrimento, um adoecimento mental bastante significativo, né? E de todas as faixas etárias, desde as crianças, adolescentes, né, os adultos, as questões familiares, né, os conflitos, trabalho-família, o trabalho que foi para dentro de casa, a questão do home office. Foi uma pressão para todo mundo. Para todo mundo, né? As pessoas com mais idade também, né, que ficaram isoladas, não podendo ver os seus afetos, né? E então isso trouxe em evidência, de forma bastante significativa, a importância da saúde mental. A gente viu também, né, a gente não mencionou ainda a psicologia do esporte, né, então no ano seguinte a gente teve as Olimpíadas e questões relacionadas ali a uma desistência relacionada a um sofrimento mental pela pressão da atleta. Então tem vários fatores assim que foram evidenciando a importância da psicologia. No contexto organizacional,
o psicólogo ele tem diferentes possibilidades de atuação. A mais conhecida é o processo de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, mas tem também, né, a saúde do trabalhador, né, que a gente sabe que para uma empresa ter maior lucratividade, ela precisa ter também o seu trabalhador mais sadio, mais comprometido, mais engajado. Então, tem uma prática profissional ali que pode fazer muita diferença, considerando esse conhecimento mais específico da psicologia, que o administrador, o engenheiro, né, ele não vai ter. Fora todas as questões de liderança, trabalho em equipe, né, assim por diante. Né? No contexto da escola, pensar a questão, as questões relacionadas a ensino e aprendizagem, a questão da saúde do professor também, que a gente vê né, um sofrimento maior por uma série de fatores que vem acontecendo nesse contexto educacional escolar. E tem toda uma questão também que eu acho que está muito em pauta, que é relacionada aos direitos humanos também, né? As questões de racismo, de homofobia, as questões de violência, né, que tem colocado também o conhecimento da psicologia como um fator importante para entender esses fenômenos e poder atuar para que a gente consiga se relacionar de uma forma, né, mais ou menos preconceituosa, ou mais respeitosa, enfim, mais ligada aos direitos humanos. Com certeza. E tudo isso que tu comenta, né, prof, são momentos de muita sensibilidade que os estudantes passam durante os estágios, durante o trabalho com a profissão. Como que funciona no curso essa preparação dos estudantes para entrarem no estágio, para se desenvolverem enquanto profissionais, né, para cuidar da saúde mental? Tá, então assim, a gente tem uma carga horária bastante significativa, que é prática, né? Ela ocorre desde a partir do segundo semestre. Então, os estudantes têm possibilidade de fazer uma intervenção num contexto real, né? Eles são preparados para isso. Então, numa fase inicial, a docente que vai trabalhar o componente curricular faz todo um planejamento dessa intervenção, né, e os estudantes vão para uma situação real, né, fazem a intervenção a partir da supervisão dessa docente, e isso vai acontecendo ao longo de todo o curso e num grau de complexidade gradativo sempre maior, né, até chegar à fase dos estágios. Outro recurso que auxilia muito a preparar o estudante para o estágio, porque eu sei que sempre tem uma tensão quando chega o estágio. Bom, e agora, né? O que eu vou fazer na frente, né? Desses pacientes, dos usuários, né? Dessas pessoas que eu vou, de alguma forma, atender, né? Independente do contexto. Se é no presídio feminino, que é um dos lugares que a gente tem estágio também, se é na delegacia da mulher, se é no hospital, se é num serviço de saúde pública, né, independente disso. Então tem também outro recurso que é o uso dos atores. A gente tem atores profissionais contratados. Nossa senhora, imagina a situação que é feita, né, para o aluno passar. Isso, a Luana pode falar um pouquinho dessa experiência, porque ela passou por isso. Como é que foi, Luana? Né? Foi difícil? Sim. Foi tenso? Olha, no primeiro momento, assim, toda a turma ficou, né, espantada, assim, como assim um ator, né? Porque em momentos anteriores a gente vinha experienciando com colegas também, né? Um fazia a representação do psicólogo, o outro fazia a representação do paciente, né? Então, pra gente trabalhar alguns aspectos, né, da psicoterapia. Mas então agora, principalmente nas disciplinas, né, de técnicas psicoterápicas, a gente está tendo esse contato com o ator, que então representa de uma forma bem profissional, né, um caso para a gente atender. Então é muito legal, assim, porque realmente a gente consegue experienciar ali na prática, né, as teorias que a gente vem estudando, né, e é sempre bem desafiador, assim, porque realmente nos coloca no papel ali de psicólogo, né, então é muito legal, assim, durante o curso a gente tendo essa experiência
para quando chegar no estágio a gente já tá um pouco mais tranquilo, né, com essa situação de realizar atendimentos. Mas os estágios, eles são sempre acompanhados por uma orientação, né, da professora, que é uma supervisão acadêmica, além da supervisão local também, que tem a psicóloga lá para dar todo esse suporte, né? Então o aluno ele fica realmente assim bem amparado, exatamente. E tu comentou, Luana, sobre situações desafiadoras, né, que tu já passou no curso, até nesses atendimentos assim simulados. Tu pode comentar alguma dessa situação pra gente? Eu acho que quando a gente ingressa assim na graduação em psicologia, a gente já tem uma ideia, né, de que a gente vai precisar realizar bastante leituras, né, que a gente vai ter que ter esse tempo de estudo, né. Então eu acho que o maior desafio assim é a gente conseguir encaixar todas as peças desse quebra-cabeça assim da vida, né, para conseguir ter os momentos de estudo, né. Muitos alunos, assim como eu, também trabalham, né. Então, eu acho que o maior desafio é esse, assim, quando a gente consegue, né, colocar tudo em ordem para ter esses momentos de dedicação também que o curso exige, né? Mas aqui na Univates a gente também tem o apoio, né? Tem setores específicos que também dão apoio para a aprendizagem, né? A gente tem um contato bem aberto com a coordenação do curso, com as professoras, então os alunos, eu vejo que também se sentem à vontade para expressar quando alguma dificuldade surge, né, nesse percurso da graduação. Que legal. Querendo ou não, já é um caminho que tu percorre para te autoconhecer também, né? Que é um dos fundamentos da psicologia, né? Embora que, né, a gente sempre diz, assim, o curso, às vezes, né, o que impulsiona o interessado a buscar o curso é essa vontade de se conhecer melhor, só que às vezes isso pode ser uma armadilha, né? Com certeza. A gente sempre diz que a psicoterapia pessoal, ela é a recomendada para isso, porque muitas vezes é tanta teoria, assim, que a gente pode ficar um pouco confuso com isso. Então, essa é uma das recomendações que a gente faz, né? Para quem procura psico, em algum momento, e principalmente na fase dos estágios, é muito importante ter o seu tratamento pessoal também, Com né? certeza, e eu sei que isso pode auxiliar também muito, né, a quem tem interesse ou a quem está fazendo o curso também a conhecer de como é que é essa profissão, né? Luana, tu faz algum acompanhamento hoje? Sim, eu faço psicoterapia, assim, porque eu entendo que é um processo que anda junto com a graduação, assim, concomitante, isso faz com que a gente tenha até um aprendizado maior durante o curso, né? Qualifica a formação, né? Porque a gente experiencia na prática, assim, pessoal, né? Como é estar desse outro lado, né? Até para conseguir ser mais empático, eu imagino, com os nossos pacientes no futuro, né? Sabendo como é estar desse outro lado. Querendo ou não, o início da terapia é um pouco desafiador, né? São duas pessoas que não se conhecem, que vão sentar e conversar pela primeira vez, né? Então, isso é bem legal. E eu gostaria também de fazer uma pergunta, prof. O curso da Univates, ele tem duas ênfases na formação, né? Tu poderia comentar pra gente qual que é a diferença delas? Sim. Então, as ênfases, o estudante ele vai escolher ali pelo 8º semestre, e aí o 9º e o 10º semestre, que são o último ano da formação, eles vão ser de acordo com a ênfase escolhida. As ênfases são psicologia em contextos psicoterápicos e de avaliação e psicologia em contextos sociais e institucionais. Né? Essa ênfase, ela não é propriamente uma especialização, né? Ela vai apenas aprofundar os conhecimentos numa área de maior interesse do estudante. Então, a formação ela é generalista, e esse último ano ele vai trazer alguns componentes curriculares que têm mais relação com esse desejo do estudante, né, sobre o que ele quer aprofundar. E o último estágio, então, que acontece no 9º e no 10º semestre, também são de acordo com a ênfase. Então, são duas ênfases que elas são bastante atrativas, tanto uma quanto outra. Ela vai garantir uma rápida inserção no mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma. E há alguma diferença, prof? Por exemplo, o aluno que escolheu pela ênfase psicoterápica ou a ênfase institucional,
em ambas as ênfases ele pode sair depois como um psicólogo formado, como Com uma certeza. clínica. Isso, como eu falei, não é especialidade. Então, quem escolhe a ênfase em contextos sociais e institucionais, ele pode atender no consultório sem restrição nenhuma. E do contrário também, o estudante que fez a ênfase em contextos psicoterápicos e de avaliação, ele pode ir para o contexto jurídico, hospitalar, do trabalho, organizacional ou da escola, das políticas públicas, também sem restrição nenhuma. E qual que é a diferença, assim, na prática dos conteúdos dessas duas ênfases ali no fim do curso? Então, os componentes da ênfase de contextos psicoterápicos e de avaliação vão para uma linha da neuropsicologia, da teoria e técnica psicoterápica com crianças e adolescentes, com terapias contextuais e também processos psicoterápicos em contextos de vulnerabilidade e psicofarmacologia. Já a ênfase dos contextos sociais e institucionais, ela aprofunda intervenções na escola, nas organizações, nas políticas públicas, no contexto jurídico e no hospital. Que interessante, né? Então, gente, falar um pouquinho aqui sobre o curso de psicologia, né, no contexto atual, eu acho que é uma pauta bem interessante, muito necessária, né? Muitos estudantes procuram o curso, a gente tem muitos interessados pela área da psicologia, né? E normalmente a gente vai se conhecendo no desenrolar do semestre, no desenrolar da formação. E por isso, Prof, tu poderia comentar pra gente assim um pouquinho de como que tu percebe os estudantes nessa área? Então, a gente teve agora recentemente uma procura bastante aumentada, né, assim, em relação aos outros anos. Acredito que por causa dessa evidência da importância, né, da saúde mental, acho que a gente tem quebrado alguns estigmas também, alguns preconceitos em relação a isso. A profissão, né, a formação tem sido mais conhecida, então isso vem mostrando, né, que os estudantes têm procurado o curso muito por um reconhecimento dessa forma de atuação, né, e da importância da saúde mental. Então, os motivos que os trazem, eles são diversos, né, tem muita relação, como a Luana falou, relacionada à experiência pessoal dela, cada um tem, né, algo em si que demonstra esse interesse genuíno pelo outro, né? Então, essa vontade, essa curiosidade de saber mais das pessoas, sobre por que se comportam de determinada forma, né? Então, isso faz, muitas vezes, com que as pessoas se motivem. O perfil de quem busca o curso, isso é muito interessante também. Durante a semana passada, a gente falava com outras colegas professoras do curso que a gente tem uma diversidade muito grande. Então, nós temos estudantes com 17 anos de idade no primeiro semestre e um estudante com 73 anos. Né? Então, tem uma diversidade em termos de faixa etária, em termos de áreas de interesse. E isso enriquece muito quando a gente percebe assim, uma turma tão heterogênea. A gente vê uma qualidade maior também na nossa aula, né? Nas discussões que são promovidas, porque a gente, enquanto docente, também respeita muito esse conhecimento que já vem com o estudante, a gente valoriza muito esse conhecimento que já vem com ele, né? Então, todas as contribuições que eles trazem a partir desse lugar de onde eles vêm, potencializam, né, as aulas. E se a gente fizer assim, vamos pensar um pouco, né, para as pessoas que estão procurando entrar no curso de psicologia, que se interessam por essa área, eu preciso ter algum pré-requisito para conseguir entrar no curso, para me desenvolver nessa área? Tu enxerga que, assim, falando em perfil de estudante, né, prof? Tu enxerga que é necessário ter um pouco de conhecimento prévio, ter uma abertura, ou ter alguma tendência, algum sentimento, algum comportamento para ingressar no curso? Vamos ver se a Luana concorda comigo, né? Eu diria que, inicialmente, antes ela tocou nisso, é gostar de ler. Né, porque tem uma carga de leitura bastante expressiva, né, e para que as aulas elas
sejam bem aproveitadas. É fundamental que o estudante venha com essa leitura feita anteriormente, né? Uma leitura prévia. Então, esse é um fator, né? O fator de gostar de pessoas, né? De ter esse interesse, essa atenção, esse cuidado com o outro, né? Que é uma questão imprescindível, né? Essa atenção à escuta, à observação, que são questões, dispositivos da nossa atuação também que a gente vai aprendendo ao longo da formação, né? Então, eu diria que principalmente isso, né, Luana? E eu acho que os demais requisitos, assim, a gente vai adquirindo, né, durante a graduação. Eu vejo que a gente tem uma mudança muito grande depois que a gente ingressa no curso de psicologia, assim. Com certeza tem características que são nossas, mas o contato que a gente vai tendo com os colegas, com os professores, né, quando a gente começa a ter uma atuação também mais prática, né, o contato que a gente vai tendo com os pacientes, com os usuários, isso vai mudando a gente também, né? Então, acho que isso é importante. E tem uma questão que a gente não comentou ainda, mas eu acho fundamental tocar nisso, é que o curso de psicologia, ele é matutino, né? E eu, enquanto coordenadora do curso, recebo muitos questionamentos. Mas por que não de noite, né? Porque não tenho como conciliar trabalho com estudos, gostaria muito de fazer psicologia, mas de manhã não consigo. Então, o que a gente observa disso e quais os motivos que a gente mantém ele durante o dia? A qualidade, justamente porque exige, né, muita leitura, muita reflexão, a qualidade das discussões em torno dos assuntos, né, ela fica melhor quando a gente, né, propõe que isso aconteça no turno da manhã ou eventualmente à tarde. É possível conciliar dependendo do trabalho, né? Hoje, tu perguntaste, né, do perfil dos estudantes. Nós temos os estudantes que vieram agora do ensino médio, recém-concluído, assim como nós temos os estudantes que estão numa segunda graduação. Muitos estudantes trabalham, então a gente vê que dependendo, é possível conciliar. A Luana trabalha também, então é possível conciliar, mas sempre com muita atenção a isso, né? O curso vai exigir uma entrega, né? Talvez reduzir um pouco o número de disciplinas para poder acompanhar, né? E poder fazer esse acompanhamento com qualidade é uma alternativa, mas é possível. E o outro fator de se manter no turno matutino é também que favorece justamente toda essa proposta das intervenções no campo real, né? Espaços, então, né? Por exemplo, esse semestre a gente está tendo uma disciplina chamada Processos Grupais, que os estudantes estão na fase do planejamento da intervenção, e logo agora, na sequência, agora em maio, eles vão para uma escola fazer a intervenção num contexto escolar, né? E isso em relação a todos os componentes na área da psicologia organizacional e do trabalho, então a professora está trabalhando todo um planejamento de intervenção junto com agentes comunitários. A Luana, eu sei que está fazendo essa disciplina. E aí, no semestre que vem, eu vou seguir com psicologia organizacional e do trabalho 2, para a gente colocar em prática essa intervenção. Agora eles fazem o diagnóstico com as agentes comunitárias e depois a intervenção, o trabalho enfim, de acordo com o diagnóstico apresentado, o trabalho para promoção de saúde mental dessas trabalhadoras. E realmente, né, durante praticamente todas as disciplinas do curso, a gente vai tendo essa ligação entre teoria e prática, assim, né? Então, isso torna o curso bem mais rico, né, pra gente enquanto estudante. Isso, e sempre pensando demandas diferentes, né? Então, a gente fica atento ao que a comunidade, e essa é uma característica da Univates, né, de pensar uma transformação, né, da nossa comunidade. Então, ficar atento a essas demandas para entender como aliar aos componentes curriculares. No ano passado, em Psicologia Organizacional do Trabalho, a gente teve um trabalho com policiais militares. Então, a gente relaciona uma demanda real e uma possibilidade de trabalhar esses conteúdos
e essas práticas dentro dos componentes específicos para, então, promover essa experiência para os estudantes e esse benefício para a comunidade. É muito interessante isso. Inclusive, na Univates, a gente tem vários projetos assim, que são desenvolvidos ao longo da formação, ao longo do curso, né, prof? A gente tem projetos na psicologia jurídica, psicologia organizacional, como tu comentou, além dos estágios que os estudantes ainda podem participar. Para a gente estar no encerramento aqui, né, para a gente dar o encerramento da nossa Masterclass, eu ainda gostaria de que vocês fizessem um comentário, assim, talvez deixassem uma mensagem para quem está entrando nessa área, para quem está pesquisando sobre o curso de psicologia, a como se preparar, né, a como é estudar aqui na Univates, né, Luana? Comentar, assim, um pouquinho, uma mensagem motivacional, realmente, para quem está assistindo o vídeo. Então, eu acho que em primeiro lugar a gente se coloca bastante à disposição, né, para também esclarecer dúvidas. Eu tenho atendido muitos interessados, né, em ingressar e quem tem dúvidas em relação a quem tem já mais de uma formação, poder fazer esses aproveitamentos do que já estudou anteriormente, né. Então a gente dialoga muito, né, tem essa abertura que a Luana comentou, com as docentes e com a coordenação para a gente poder esclarecer todas as dúvidas. Eu reforço, né, que é imprescindível ter essa curiosidade sobre o ser humano, sobre essa vontade também de fazer diferença, essa atenção aos direitos humanos. É imprescindível, né, que se tenha esse olhar, né, mais de empatia, né, de se colocar no lugar dos outros, que eu acho que facilitam também, né, a adaptação ao curso e ao interesse em ler e estudar tudo que a gente propõe, né? Então eu acho que é mais ou menos assim, por aí. Esse recado, legal. Eu concordo com a prof, assim, recomendo que continuem lendo sobre a psicologia, né, sobre o que está surgindo, né, também, que como a gente comentou, depois da pandemia, né, tem crescido muito o número de estudos, né, relacionando a psicologia com diferentes contextos, né, então recomendo ler sobre isso, né, continuar curioso sobre tudo isso para ingressar no curso, né, porque a gente também tem colegas muito legais, assim, acho que o curso de psicologia é bem integrado, né, então com certeza vai receber muito bem também quem tiver interesse de fazer essa graduação. O diretório acadêmico sempre é muito atuante, então com várias proposições. Semana que vem, na outra, a gente tem a semana da luta antimanicomial, então nós teremos um sarau, teremos cine debate, teremos palestra, tudo promovido pelo diretório acadêmico. A gente nem comentou ainda que tem um serviço especializado de psicologia, né? O Saúde Univates Psicologia, que é a nossa clínica escola, uma clínica específica, né? Para o estágio específico de quem, né, está nessa fase, que também tem atendimento à comunidade. Tem os vários projetos de extensão que os estudantes têm a oportunidade de viver uma experiência também bastante relacionada à comunidade, né? Então, o Projeto Marias, que é do Presídio Feminino, Maria da Penha, o Cultura de Periferia, que é num bairro específico aqui de Lajeado. Então, tem várias possibilidades de ir experimentando voluntariamente ou a partir de uma bolsa, né? A pesquisa, né? Nós temos 2 das professoras do colegiado que estão vinculadas a programas de pesquisa, tanto na área do ensino, que é a prof. Suzana, quanto da prof. Joana, que é da área das ciências médicas. Então, ali também os estudantes têm a oportunidade de se vincular para quem gosta mais da pesquisa científica, né? Para poder entender o que as professoras estudam e mesmo para seguir carreira, né? Nós temos 2 estudantes diplomadas que agora estão terminando o mestrado em ciências médicas. Que legal. Então tem ainda, né? Acho que a gente não consegue dar conta de falar tudo que o curso proporciona. O percurso, né? Mas assim, o que a gente pode levar em consideração é: tá todo mundo preparado para receber vocês aqui, tá todo mundo preparado para dar todo o apoio necessário. E é importante lembrar que o curso de psicologia ele tá com inscrições abertas. É só você acessar a página univates.br/vestibular ou então chamar a gente pelo WhatsApp, que é o número 51 3714 7043, que a gente está à disposição também para tirar suas dúvidas.
É isso, gente. Gostaria de agradecer muito quem está assistindo a nossa Masterclass. Gostaria de agradecer a Prof. Liciane, a estudante também, Luana. Eu acho que nossa conversa aqui foi muito bacana. Trouxe essa percepção prática do curso, como que é o preparo, como que é o envolvimento com a sociedade, que realmente é uma pauta, né? Uma coisa muito interessante hoje para se discutir. Então é isso, gente. Obrigada e tchau. Obrigada. Obrigada.